Boa noite. Camille pediu para eu vou dar um testemunho, né? Porque ela falou, conta uma história sua, alguma coisa. Aí eu falei, o que eu vou contar? Eu vou contar algo que eu nunca contei antes para ninguém, porque é algo muito pessoal, né? Então, assim, eu vim para Cachoeira há 9 anos, então quem me conhece aqui já me conheceu de uma forma diferente, né? Então não tinha nem por que eu trazer isso à tona. E aí, quando ela pediu para contar, eu falei, não, então agora vai ser o momento de eu dar um testemunho, né? Eu tenho 23 anos de casado e meu filho tem 17. Então você já vê que tem uma diferença aí de idade, diferença assim, 6 anos, né? E eu sempre quis ser mãe. Eu casei para ser mãe, né? Parece assim, eu sempre quis ter um filho meu, gerado, né? Eu queria engravidar. E eu mal tomei remédio, só mesmo naquele período de lua de mel, né? Para fazer exame. E passou o primeiro ano, eu não engravidei, passou o segundo ano, eu não engravidava, passou o terceiro ano, eu não engravidava. Eu fazia todos os exames, estava tudo ok. E eu comecei a culpar meu esposo, né? Que tinha algum problema com ele, que ele não tinha que ter feito exame antes de casar, né? Que eu confiei nele, se ele estava me enganando, né? Se ele tinha algum problema. E ele também se negava a fazer esses exames para ver masculinos, né? Para ver se era fértil, se não era. E isso começou a atrapalhar o nosso casamento, né? A ponto, né? Quando foi o 4º ano que eu não consegui engravidar, eu falei para ele que eu não queria mais estar casada, né? Que eu queria me divorciar, porque se era para eu estar num casamento que eu não ia ter filhos, eu preferia não estar casada. Na verdade, eu queria casar com outra pessoa, né? Assim, não tinha ninguém mais para ter um filho, que esse era o meu desejo. E a gente conversava, só que tudo isso à base de muita briga, muita discussão, né? Ofensas, né? Aquelas coisas que a gente, às vezes, sem pensar, com raiva, fala para o outro, né? Principalmente da minha parte para ele, porque eu achava que eu não tinha problema nenhum, né? E aí, quando a gente já chegou às vias de fato, de separação mesmo, de agir toda a papelada, né? Assim, não vou dizer na semana, mas na quinzena que a gente ia resolver para o divórcio, eu descobri que eu estava grávida. E aí, tudo aquilo que Aí eu falei, agora eu posso continuar casada. Só que Deus tinha que agora fazer o quê? Restaurar meu casamento, que já estava destruído, né? Porque depois de tantas brigas, tantas ofensas, tantas acusações, então Deus foi tão misericordioso naquele momento, que Ele me deu um filho, que eu sempre sonhei, né? Restaurou meu casamento e principalmente restaurou a minha vida espiritual, né? Porque né? Hoje eu entendo, a gente não gosta de dar o braço a torcer, mas a errada desde o início foi eu, né? De pressionar, de agredir, né? Até de me divorciar sendo cristã, né? Se realmente não fosse para ter filho, é porque Deus não queria que eu tivesse filho, né? Mas eu não tinha a maturidade, né, na época, de aceitar, né, essa sentença, que para mim aquilo ali era uma sentença, né? Então Deus restaurou a minha vida, a do meu esposo, e hoje a gente está bem, está feliz, né? Fiquei num só, porque era o meu sonho, e Deus contemplou o meu sonho de ser mãe. E estamos aí, amém? Então agora eu vou para a minha história, né? A história da minha vida. Vocês vão analisando, tá? Na época da pandemia, nós não ficamos aqui. Como a gente não podia sair de casa mesmo, então a gente foi para a nossa casa lá em Barra do Itabapoana, divisa do Rio do Espírito Santo. E lá tem a congregação presbiteriana, que é em frente da nossa casa, meu pai que montou, que começou essa congregação, e a gente foi trabalhando. Todas as férias a gente ia para lá e trabalhava, né? E nesse período nós aproveitamos, inclusive o Efferson e eu, a gente queria dar o curso Casados para Sempre, era a oportunidade que a gente teria, porque o curso é 3 meses, né? As férias não dá 3 meses, então a gente aproveitou, deu o curso.
E aí eu comecei nesse período, a congregação não fechou, como lá é uma região de praia e é assim, finalzinho do Rio de Janeiro, é uma cidade pequenininha de pescadores, então não tem muita movimentação. Então nós pensamos assim, para o vírus chegar lá, quando chegar lá, o Rio de Janeiro, o Brasil todo já morreu, né? Então nós vamos ficar escondidinho lá. E aí a congregação não fechou, não tinha pastor, né? De vez em quando que ia alguém de Campos, algum pastor, né, para fazer os atos pastorais, e nós continuamos trabalhando na época da pandemia, tanto com curso, nós demos 2 cursos, né, 6 meses, e na congregação com os adolescentes. E a gente queria, assim, passear com aqueles jovens e adolescentes, porque eles não saem de lá, eles não têm recursos, os pais são pescadores, a igreja só tem as mulheres, só as mães, os pais não são crentes, agora que eles estão começando a seguir. Mas como que a gente ia conseguir recurso? Falei, vamos pensar, vamos bolar. E o que a gente conseguiu, assim, instalou, veio na nossa mente, foi catar garrafa PET e latinha. E aí a gente começou a fazer isso. Mas como sair pelas ruas arrastando saco de garrafa? Eu falei, olha, a gente tem a caminhonete, então nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a encher a carroceria da caminhonete com garrafas e com latinhas. E assim, a gente já sabia, né? Lá tinha mais de 15 adolescentes e jovens, a gente já sabia o dia que o lixeiro passava. Então a gente ia antes. Antes do lixeiro, a gente ia naquelas lixeiras todas da cidade, uma cidade pequenininha, revirando aquilo tudo, né? Tem o mangue também, a gente entrava no mangue, né? Porque a gente joga muita porcaria, né? Vamos dizer que aqui também já joga, né? Não é tão limpinho mais. Isso vai parar em algum lugar. E lá é assim. Lá nessa cidade, ela tem o rio que divide os 2 estados e tem a praia. Então, tudo que vem lá do Espírito Santo vai desembocar ali, naquela praia. Então, a praia não tem nem valor, porque às vezes é tanta sujeira na praia. E a gente aproveitava, entrava no mangue, todo dia a gente já ia para a praia com sacolas de lixo para a gente poder ir fazendo aquele arrastão. E nas outras praias também, porque lá é tudo litoral. Então a gente entrava na caminhonete, tanto atrás, os adolescentes atrás, como dentro do carro. Eu e eles, Cauã, Leane, né, e eles. A gente entrava e ia passando nas praias, rodando as lixeiras, andando nas beiradas das praias. E eu lembro que tem uma praia lá na lateral que o mar está comendo muito. E tinha uma casa que já tinha sido destruída. E tinha um poço muito profundo. Devia ter uns 10 metros aquele poço. E eles queriam entrar lá dentro, porque quando a gente olhava, tinha muita garrafa lá dentro. Eu falava, pelo amor de Deus. A gente não entrou, mas assim, a vontade deles pularem era assim. Mas a gente enchia isso, era vários dias da semana, a gente enchia a carroceria da caminhonete, eu posso dizer com lixo, né? Porque aquilo fedia, escorre, né? O líquido da sujeira. Porque quando a gente... E era sem luva, tá? Era tudo... Teve uma que cortou a mão uma vez na lixeira, com garrafa, né? Quebrada. Aquilo, quando a gente voltava para casa, a gente estava podre. Já tinha uma casa com um quintal onde a gente despejava aquilo tudo, né, e ajuntava. E vocês vão ficar impressionados. Nós conseguimos fazer um passeio para o parque aquático. Ninguém pagou a entrada e nem a van. Nós pagamos tudo com aquele dinheiro ali que nós fomos fazendo todos os dias, catando lixo. E inclusive teve um pai um dia que me chamou no particular e falou assim: Camille, está acontecendo alguma coisa com você? O Éfeso está sem trabalho? Porque vocês todo dia saem na rua catando garrafa. Tem alguma... Me fala que a gente vai ajudar. Mas não era, porque a gente não podia pedir os pais. Os pais também não tinham esse recurso. Então a gente foi, colocou a mão, né, na obra ali, catando as coisas para a gente fazer o nosso dinheiro. E nós conseguimos. Essa é a minha história. Então agora eu quero que vocês analisem qual é a verdadeira e qual é a falsa. São 2 histórias convincentes, pelo menos ao meu ver, né? Então, tem uma falsa e tem uma verdadeira. Quem acha que da Grazi... Você quer contar a história? Não. Quer contar a história? Não, eu posso dizer quem é? Pode. Quem acha? Da Grazi. Da Grazi é o quê?
Da Grazi é mentira? Quem acha que da Grazi é mentira? Quem acha que de Grazi é verdadeira? Foi equilibrado, né? Foi equilibrado. Quem acha que a minha história é mentirosa? Caramba, gente, sério mesmo? Quem acha que é verdade a minha história? Então, gente, o mundo se apresenta assim, enganosamente. Você nunca sabe o que é bom, o que é ruim, o que é falso, o que é verdadeiro. E eu vou dizer a vocês que a história de Grazi é falsa. E a minha é verdadeira, viu? Nós conseguimos arrecadar o dinheiro com lixo, tá? E eu quero convidar o irmão para estar aqui neste momento. É isso aí. Vou pedir o Jefferson para estar orando pelo Anselmo, porque ele vai entrar de cabeça aí nessa palavra neste momento. Querido Deus, amado Pai, gratidão, Senhor, mais uma vez, essa casa aberta, Senhor, vai receber o povo para glorificar o seu santo nome, querido Deus. Querido Deus, agora te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito venha esvaziar o nosso ser, o nosso coração. Todo pensamento que estamos lá em casa, no trabalho, nos estudos, querido Deus, esvazia, Senhor, tira isso de nós, para que possamos, Senhor, escutar a tua palavra e absorver, querido Deus, o que o Senhor tem preparado para nós, numa terça-feira, querido Deus. Por favor, querido Deus, fala conosco, mas fala com força, querido Deus. Porque precisamos de mudança, querido Deus. Muda, Senhor, nosso coração, quebra esse coração nosso, Senhor. Cria um coração, Senhor, que é preparado por Ti, querido Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ter liberdade, que possa falar, Senhor, nada possa tirar a nossa atenção. Usa o Teu servo, porque tenho certeza que a Tua palavra já falou no coração dele, já mudou o que tinha que mudar. Agora aqui, Senhor, está um servo, Senhor, que é canal, é boca do Senhor aqui nesse local. Unge, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, o que o Senhor tem para nossos corações. Essa oração te faço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Mais uma vez, né, agradeço a oportunidade, entrego a paz do Senhor a todos os irmãos, que a presença do Espírito Santo já se faz presente nesse lugar, é uma certeza. Para os que não me conhecem, meu nome é Anselmo, sou servo de Jesus já há alguns anos, sempre acreditei no nosso Jesus, mas não conhecia o nosso Jesus, não entendia os seus princípios, a sua direção, a sua palavra. Vivi muitos anos da minha vida crendo em Jesus, orava a minha oração quando eu ia dormir, mesmo tendo errado, mesmo vivendo uma vida bem de Deus, mas sempre tive Deus no meu coração. E há alguns anos o Senhor me chamou para essa caminhada, me chamou para começar essa vida entregue a Ele. Eu aceitei Jesus, eu fui às águas, me batizei, já estou caminhando há quase 9 anos junto com o Senhor Jesus. Eu queria apenas falar essa parte que eu estou falando agora com vocês, porque nesse período Deus já fez vários livramentos na minha vida, vários livramentos. Livramentos de acidente de moto, livramentos de acidente de carro. Esse ano mesmo tentaram ceifar minha vida num acidente de carro no meu. Eu creio, mas o Senhor Jesus a todo momento esteve conosco. E eu claramente durante o acidente, porque foi algo que deu para a gente ver que ia acontecer. Nós íamos numa reta, o cara ia atravessar para entrar, ele entrou na nossa frente para um lado, e nós vimos que ia bater, não tinha como. Foi tudo muito rápido, mas deu para ver. E durante todo o acidente, que foi em alguns segundos, parecia uma eternidade, eu só clamei o nome de Jesus. Jesus salva a gente, Jesus lembra a gente. Eu só lembro eu clamando e falando. E graças a Deus, eu e meus amigos que estavam comigo, éramos 3 no automóvel, ninguém sofreu nada, ninguém sofreu um arranhão, né? E mais uma vez Deus se fez presente. Essa é uma das muitas vezes que Jesus se fez presente em livramento. Ele se faz presente a cada dia, ele se faz presente no meu acordar, no meu amanhecer, em todo o alimento que ele coloca na minha casa, na minha família, na minha mesa, onde eu estou. Ele se faz presente em cada anoitecer e em cada amanhecer. Ele se faz presente no meu sono, me guardando, me protegendo. Eu já sou um homem que vou fazer 60 anos e eu sei
o quanto é difícil chegar na minha idade com a saúde que Deus me deu. Deus tem me favorecido muito, não porque eu seja melhor ou que eu seja um escolhido, nada disso. Deus tem me guardado para trazer a palavra, para dar testemunho, para servir a Ele. Se Deus até agora tem feito alguma coisa na minha vida, de minha casa, de minha família, me colocou na família que eu vivo e agradeço a Deus por isso, com certeza tem propósito. Você vê que Deus me guardou esse tempo todo para mim hoje estar aqui com vocês, né? Pecador, como qualquer um de nós aqui, sabemos disso, que somos pecadores, sem a graça de Jesus Cristo, sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nenhum de nós teríamos chance alguma da salvação, da vida eterna, de poder clamar o nome de Jesus. Então eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade, mais uma vez, tá? Deus ter colocado no coração do Écio, da Camila, de eu poder ter essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, acima de tudo, de qualquer coisa, por poder estar levando um momento da graça dele, do amor dele, de todo o poder, de toda a sabedoria dele, de tudo que ele faz por nós, pelo que ele já fez e pelo que ele ainda vai fazer. Eu queria nesse momento, mais uma vez, estar orando. Tudo já foi elevado aqui ao Senhor, os louvores, a palavra, a didática, que Deus já está falando com cada um de vocês aqui, eu tenho certeza. Tudo que já foi falado aqui está direcionando para a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu queria, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecer e te pedir. Continua falando conosco. Que não seja o Anselmo falando, que não seja o Anselmo que erra, que peca, que tem suas dificuldades, que tem suas lamentações, suas limitações, mas que seja alguém que vai poder entregar aos teus servos que estão aqui, a todos que estão aqui buscando algo de Deus, buscando uma palavra de incentivo, uma palavra de força, uma palavra de esperança, uma palavra que possa ajudá-los a estar passando por esse momento, seja qual for. Eu não sei, eu não conheço a vida de cada um no particular, de todos que entraram aqui, mas o Senhor, meu Deus, conhece cada um, sabe a necessidade de cada um nesse momento, sabe a circunstância que cada um passa, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde ou na doença, seja financeira, ou seja circunstância familiar. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor se fará presente no meio de nós, e o Senhor irá entregar aos corações de cada um aqui uma reflexão, que algo que foi dito de minha boca aqui, através do Espírito Santo de Deus, fique no coração de vocês para uma reflexão nesse dia. Então, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 12, por favor. Irmã, se puder botar ali no telão. Quem tiver com a Bíblia ou no celular, fique à vontade. Quem quiser acompanhar por ali, a irmã conseguiu colocar ali para a gente. É melhor que todo mundo acompanhe. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, seria o mundo falso, tá? Como já foi testemunhado aqui, sobre palavras que mentem, sobre pessoas que mentem, sobre palavras que são usadas enganosas, sobre pessoas que mentem e dizem o que querem ou o que pretendem para conseguir alguma coisa, às vezes até sem maldade, mas infelizmente o ser humano sem Cristo ele é um ser humano muito individualista. Ele é um ser humano que às vezes não coloca o próximo na frente dele ou acima dele, mas o Senhor Jesus nos ensinou que se nós queremos ser grandes, vamos servir o menor. Quando nós conseguimos servir o menor, nós teremos alguma chance de ser grandes no reino de Deus. Porque enquanto nós não entendermos que nós estamos aqui para servir as outras pessoas, como Jesus nos serviu, Ele que tinha todo o poder, toda a glória, toda a honra, Ele que curava, que operava milagres, que ressuscitou, que sofreu tudo por nós na cruz do Calvário, que passou todo aquele sofrimento na carne, e às vezes nós passamos por coisas poucas, coisas pequenas, né? E esquecemos o quanto Ele sofreu. Quando a gente fala em dor de carne, dor carnal, a gente esquece. Às vezes a gente não imagina o que foi o sofrimento da crucificação e antes da crucificação. Eu já li alguns estudos que falam que o sofrimento de Jesus para uma pessoa comum qualquer não teria chegado nem na crucificação. Tudo que Ele sofreu de tortura, com aquele chicote romano que arranca pedaço de pele, arranca carne, todo o sangue que Ele perdeu durante aquele período todo de sofrimento, carregando a cruz até onde Ele foi crucificado. Tanto é que mesmo Ele sendo Deus, mas estando em carne como nós, em um momento Ele não conseguiu. Foi a hora que foi preciso chamar alguém para ajudar Ele a carregar aquela cruz. Quem sabe Jesus hoje está chamando
um de nós não está nos chamando para carregarmos a cruz com Ele, né? Essa não é a mensagem, mas já fica essa reflexão, né? A cruz é pesada, realmente, nosso irmão Ricardo está falando, mas com certeza, com Jesus nós vamos conseguir. E se nós caímos, Ele vai nos levantar. É verdade, é verdade. Vamos ler aquela versão lá então, que está igual a minha? Salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja fiel. Desapareceram os que são de confiança entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, com os lábios são bajuladores, mas falsos no íntimo. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, assim diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada em um crisol de barro, 7 vezes refinada. Tu, Senhor, guardarás os necessitados e desta geração nos protegerá para sempre. Amém? Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os seres humanos. Amém. Agora acabou. Eu também não consigo decorar tudo não, tá, gente? A cabeça já está ficando já meia enganosa. Meus irmãos, já foi falado aqui sobre o que a boca diz, o que os lábios diz, mas que nem sempre é o que o coração diz. A maior parte dessa mensagem, que é um salmo de Davi, né? Naquele momento Davi estava sentindo muito, sofrendo muito por ver como estava o povo naquela época. Trazendo para o nosso contexto agora, nós não podemos às vezes refletir que as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Mas às vezes não continuam lidando com pessoas que usam os lábios, usam uma coisa para falar, e o que realmente é outro no nosso meio, onde a gente trabalha, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rede social, principalmente nas redes sociais, onde a pessoa não está presente pessoalmente, ela diz, fala, mostra, posta o que bem quer, se aquilo é verdade ou não, ela está querendo mostrar o que ela acha que é bom para ela, o que ela acha, o que ela pensa que é bom para ela. Mas o que Davi está querendo deixar claro para nós aqui, que independente de tudo que possa se falar erroneamente, usando a boca, usando algum pretexto, usando vontade própria, nunca será maior do que a vontade do Senhor. O que Davi nos ensina aqui, ele passa essa mensagem para os nossos corações, é que acima de toda e de qualquer pessoa ou palavra contrária à nossa vida, ao nosso coração, à vontade de Deus na nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor Deus é o único que pode realmente nos atender nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Nós sabemos que Deus usa pessoas, né? Usam anjos, como a gente fala, para nos ajudar no momento de dificuldade, mas há circunstâncias, há vezes, situações que não tem como nem nenhuma pessoa nos ajudar. Situações que às vezes são com nós mesmos. É uma situação interior. É uma mudança de atitude, uma mudança de ação, é uma mudança de personalidade que nós temos que ter porque nos tornamos nova criatura. Então, essa palavra que vem nesse Salmo de Davi, ele está falando muito sobre isso. As pessoas com quem ele estava lidando naquela época, naquele momento, pessoas estavam falando absurdos da boca para fora. Pessoas estavam entristecendo o Senhor, não estavam mais seguindo o que o Senhor tinha ensinado aquele povo, que tinha passado por tudo aquilo. Ele ali está falando com aquele próprio povo dele, naquele momento que já tinha passado por tudo, já tinha sido criado todo o reino de Davi, o pessoal hebreu já tinha sofrido aquilo tudo anteriormente, chegado até ali, mas mesmo assim já estavam abandonando o Senhor. A mensagem principal desse salmo é para que possamos refletir entre a diferença sobre a falsidade das palavras do homem e a pureza e a verdade que tem na palavra de Deus. O Salmo nos ensina sobre a necessidade de confiarmos na palavra de Deus
nas verdades dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Enquanto nós não conseguirmos, tá? Isso eu falo sempre para mim mesmo. Sempre que eu estou levando a palavra, conversando com qualquer irmão, eu também estou jogando isso para dentro de mim, do meu coração, da minha realidade, da minha verdade. Enquanto nós não conseguirmos realmente botar a palavra de Deus, colocar os princípios de Deus acima da nossa vontade, acima do que nós achamos certo ou errado, acima das nossas necessidades, dos nossos prazeres, nós nunca vamos conseguir realmente servir ao Senhor como Ele nos preparou para que possamos servir. Por mais que seja difícil, tá? Nós sabemos o quanto é difícil. Nós sabemos o quanto cada um tem dificuldade a cada dia para poder estar na presença do Senhor, para agir de modo que nós fujamos do pecado, que nós não pequemos, né, voluntariamente. E às vezes nós erramos até involuntariamente. Por isso a importância de conhecermos a palavra. Nós temos que conhecer Jesus cada vez mais, porque se o caráter de Jesus estiver na gente e a gente nele, como ele mesmo ensinou, a gente vai conseguir com mais facilidade, não dizer que não vamos deixar de passar por dificuldades, mas nós conseguiremos, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo, que tem que habitar em cada um de nós. Se nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e ainda não conseguimos, olha bem que eu coloquei, ainda, tá, gente? Ainda não conseguimos ouvir a voz do Santo Espírito, então nós temos que buscar mais, nós temos que ler mais, nós temos que conhecer mais Jesus. Eu falo por mim mesmo, o que me ajuda a passar pelas dificuldades da minha vida, seja ela qual for, é o Espírito Santo em mim. Quando eu estou nos piores momentos, sabe, seja qual for, de sentimento, de saúde, qualquer tipo de aflição familiar, ou com os irmãos, ou dentro da congregação, eu ouço claramente quando o Espírito fala comigo. Eu sei discernir, diferenciar muito bem quando eu pensando, quando eu achando que é certo ou que é errado, ou que o pastor está falando não é bem assim, ou que o irmão falou não é bem assim, ou que a vida do irmão é assim ou assado, está errado, eu vou julgar, eu vou pensar, eu vou querer criticar, aí eu estaria usando a minha boca erradamente como esse povo estava fazendo. Esse discernimento espiritual, gente, é uma das coisas que a gente tem que clamar mais no Senhor. Porque o que me ajuda muito na minha vida, na minha caminhada como homem, como pai, como marido, como esposo, no meu trabalho, nas minhas amizades, dentro da nossa congregação, é conseguir ouvir a voz do Espírito. Ah, Anselmo, você não erra? Não, eu ainda erro. Porque enquanto eu estiver vivendo aqui na carne, enquanto eu não tiver regressado ao pó, ou o nosso Senhor Jesus ter voltado para nos arrebatar em vida, a gente vai estar lutando a todo dia, a cada dia, pelas nossas dificuldades. Então, esse salmo de Davi deixa muito claro a preocupação que nós temos que ter, a vigilância diária, a cada dia. Vocês ouvem pregar direto nas congregações de cada um, independente de denominação, como o pastor sempre fala. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa, cuidado com as pessoas com quem você lida no seu dia a dia, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você te deixa direcionar por uma fala de alguém ou por uma ação de alguém. Davi está nos ensinando a mesma coisa aqui. Não é dizer que as pessoas que estão aqui ou que vivem na nossa família, no nosso ciclo de amizade, na nossa congregação, vão estar usando palavras para poder mentir ou enganar a gente. Apenas Davi está nos ensinando que em tudo nós temos que colocar Deus acima de qualquer coisa. Se houver qualquer decisão a ser tomada, isso aí é uma coisa que eu aprendi, gente, há muito tempo já. Se nós temos que tomar qualquer decisão que vai modificar a nossa vida, seja de qual área for, e dependa só de uma palavra de alguém, consulte primeiro a Deus. Peça um tempo à pessoa, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para colocar na sua casa, por mais amizade que seja dentro da sua casa, da sua família, peça a direção a Deus. Porque nós sabemos o quanto nós somos fracos. Às vezes, em determinado momento, nós passamos por situações, situações acontecem com todo mundo, que naquele momento a gente precisa ver de alguém apenas para conversar, é diferente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando são decisões que a gente vai entrar no nosso ouvido e vai fazer a gente tomar atitudes que a gente possa se arrepender lá na frente. E se arrepender principalmente com relação ao nosso Deus.
Qualquer atitude que a gente possa tomar que vai quebrar princípios que o Senhor colocou na nossa vida claramente, há princípios bíblicos que estão aqui, que é muito claro da gente seguir ou não. Cada um tem que se colocar na situação de renunciar à sua vontade ou não. Porque às vezes nós sabemos que aquilo que a gente está fazendo não agrada a Deus, e mesmo assim às vezes a gente faz. Nós sabemos que às vezes nós pensamos coisas, graças a Deus pensamos e não concluímos, não levamos aquilo a uma conclusão, não levamos aquilo a realmente ser um pecado já concluído, mas foi pensado. Acontece? Acontece. Mas o que temos que fazer? Senhor, por favor, afasta de mim. Eu coloco muito isso nas minhas orações, no meu devocional. Eu peço muito a Deus para afastar de mim, de meus pensamentos, de minhas ações, de minha vida, do meu dia, né? Que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver um dia após o outro. Não devemos fazer planos para 10, 20 anos. Sabemos que é normal, principalmente nos jovens, né, que estão começando a sua vida, fazem planos para 20, 30, 50 anos, vou ter filho, vou estudar, vou casar, quero isso, quero aquilo. Mas Deus que está falando, não sou eu, que a cada dia nosso pertence ao Senhor. Então eu peço muito a Deus, e faz parte dessa mensagem, quando fala sobre lábios enganosos, sobre palavras mentirosas, sobre palavras controversas do mundo na nossa vida, que a gente tenha que refletir muito quanto a isso, para ver o que nós vamos responder sobre o que nós recebemos, tanto de bom quanto de ruim, tanto de ensinamento do mundo, que não pode entrar em conflito com o ensinamento de Deus. A cultura do mundo é uma das coisas que atrapalha mais a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Eu falo isso para todos nós. Quando eu falo de cultura do mundo, é a nossa cultura que nós fomos criados, desde criança, com relação à família. Eu digo por mim, tá, gente? Porque eu não fui criado dentro de um lar cristão, dentro de uma igreja, aprendendo a palavra desde jovem, igual a muitos aqui que eu sei que já conhecem Jesus há muitos anos. Eu não tive essa influência de pais me ensinando, me levando para o caminho, me mostrando o caminho de Deus, me mostrando o caminho da verdade, o caminho da vida. O que eu aprendi na vida foi por mim e por minha própria vontade. Graças a Deus, em nome de Jesus, Ele mudou isso, Ele me transformou. Eu, graças a Deus, agora sou nova criatura, como eu creio que vocês também são. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu dar mais uma consultada aqui, porque senão eu não passo a mensagem que Deus colocou para vocês por completo. As pessoas do mundo ao nosso redor usam os lábios para todo tipo de palavras, dizem tudo para fazer e conseguir o que desejam, custando muitas vezes um preço alto na vida deles. No versículo 5 desse salmo, Deus se levanta diante do clamor de Davi pelos oprimidos, necessitados. Seja qual for a dor, a necessidade, temos que clamar ao único que pode nos ajudar, que é Jesus, nosso Deus. Isso aqui eu já até passei para vocês essa mensagem. Não tem outro a quem nós possamos clamar nos momentos em que a gente não vai conseguir mais nada. Nós temos sempre em primeira mão de querer resolver as coisas pela nossa força, pela nossa inteligência. Isso aí é uma coisa que, pastores, todos eles pregam, todos eles falam no altar, e às vezes mesmo essa mensagem sendo transmitida, a gente continua fazendo. Se a gente tem que tomar alguma atitude, a gente não ora, não pede a Deus, não pede uma direção. Eu peço, Deus não fala. Então você não está pedindo direito, entendeu? Porque se você realmente entregar na mão de Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar um sinal, Ele vai te falar com você, Ele vai mandar alguém para falar com você, para confirmar. Pode ter certeza que isso acontece. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Esse convite hoje mesmo para estar com vocês aqui ministrando foi uma confirmação de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tenho me dedicado mais ao ministério de louvor da congregação. Eu não tenho estudado mais a palavra igual eu estudava. Eu não tenho pedido a Deus para poder estar abrindo porta para me ministrar. E essa semana eu não fui escalado para estar no ministério de louvor, desde a ceia. E essa semana veio o seu convite. Amém, glória a Deus, aleluia. E ontem o Paulinho, o pai das irmãzinhas ali também, me convidou para amanhã ministrar em Itaperiti. Então, Deus faz assim. Eu só estou falando isso para vocês verem que Deus faz. Deus faz.
Basta a gente, na nossa posição de servo, na nossa posição de cristão, na nossa posição de quem quer caminhar com Ele, se colocar à disposição. A gente tira por essa família, né, porque são amigos e são irmãos em Cristo, congregam comigo na primeira igreja batista. Olha o que Deus tem feito com eles, usando eles para trabalhar na obra. Se nós olharmos, né, com nossos olhares normais, eles não precisariam estar abrindo as portas deles para nós estarmos aqui. Para quem conhece o mundo espiritual, sabe qual é o peso de você estar abrindo sua casa para trazer pessoas aqui para ouvir a palavra de Deus. Não no sentido de que vocês, qualquer um, eu possa trazer algo de negativo para aqui, mas no sentido de que no mundo espiritual, uma reunião como essa incomoda demais o inferno, incomoda demais os principados, as potestades, incomoda demais a quem não quer o bem, a quem não quer que vocês ouçam uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de fraternidade, de honestidade, de coinonia, uma mensagem de comunhão, uma mensagem de fazer o bem, uma mensagem de ouvir a vida de vocês para procurar fazer o bem onde vocês estiverem. Ah, irmão Anselmo, mas eu faço, e às vezes eu não vejo as coisas mudarem. Tem que ser perseverante. Se você continuar fazendo, e mesmo que as coisas não aconteçam aqui, Deus está vendo. Vai ter certeza disso. E uma outra mensagem que eu deixo no coração de vocês, com relação a se preocupar com as coisas que podem vir pela frente, né? Nós estamos vendo aí várias mensagens sobre a volta de Jesus. Acho que todos vocês aqui sabem o que está se passando em Israel, a guerra em Israel, todo aquele conflito, e a palavra de Deus nos deixa muito claro que a gente tem que se preocupar muito com o que acontece com Israel, com Jerusalém. Então, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos estar vivendo aqui. Nós podemos estar aqui hoje, e podemos daqui um dia não estar, podemos amanhã não estar. Então, nós temos que nos preocupar a cada dia como nós estamos vivendo perante Deus naquele dia, naquele momento da nossa vida. Como nós temos sido como cristãos, como servos, como nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor, ao próximo, à nossa família. Sabemos o quão difícil isso é, mas é por aí que é o caminho. Esse é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus que nos ensina. Quando Ele colocou como mandamento amar ao próximo, é porque Ele sabia o quão difícil era. Se nós conseguimos amar as outras pessoas acima de nós mesmos, nós estamos começando a caminhar com Jesus. Quando nós conseguimos abrir mão do que nós queremos para estar beneficiando alguém, deixando de lado às vezes aquilo que a gente quer para ajudar alguém. Eu estou com uma grana ali que eu quero comprar isso, mas a igreja está precisando, o irmão está precisando. Não, se Deus me deu, vai dar de novo. Se não der também, glória a Deus por isso. Então, irmãos, vocês meditem muito nisso, tudo que está sendo ministrado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa que está vindo no meu coração, no Espírito. Tá? Eu não consigo muito ministrar lendo as coisas que eu escrevo, por isso que às vezes eu paro. Porque tem muita coisa que vale a pena vocês estarem sendo ministrados. Outra parte que o Salmo de Davi nos ensina, esse Salmo 102. Davi fala sobre um clamor a Deus para ajudar a meio a tantas mentiras e falsidades. Ele clama por justiça social. Nos dias de hoje, seria uma justiça para os mais necessitados, para os mais pobres, para os mais injustiçados. O que vemos o mundo natural oferecer hoje em dia é isso. Graças a Deus. Nós estamos aqui, nós estamos agasalhados, nós temos um teto para morar. Deus coloca a providência na nossa vida, na nossa casa. Nós temos amor na nossa família. Nós temos amor dos nossos irmãos em Cristo. Nós temos uma igreja para a gente poder congregar e ouvir a palavra de Deus. Nós temos trabalho. E quem não tem, em nome de Jesus, se abrir a porta para isso. Se não se abrir porta, Ele vai mandar o povo alimentar vocês. Quem crê nisso, diga um amém. 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 Porque é assim que acontece. A irmã testemunhou sobre o período do Covid. O período do Covid foi o período que Deus mais abençoou a minha família, financeiramente falando. A minha esposa tinha começado, nós começamos com a imobiliária,
Foi o período que a imobiliária mais alugou e vendeu casa. No meu trabalho foi um dos períodos que eu mais fui abençoado financeiramente. Então, como você pensa que não, Deus faz. Basta você entregar nas mãos dele e fazer a sua parte. Quando eu falo isso também, não é a pessoa que às vezes fica só acomodada, não age, não corre atrás e fica esperando, é diferente. Mas quando o Senhor sabe que você está passando por aquela necessidade, porque Ele está fazendo esse momento na sua vida, Ele está permitindo algum tipo de situação ou de provação, Ele vai te suprir a necessidade, com certeza isso não vai faltar. Então, esse Salmo 102 também, Davi estava muito preocupado com isso. Davi estava vendo muito sofrimento do povo. Nós hoje, nós olhamos Cachoeira, perto de outros municípios, o nosso município ele é um município muito abençoado. Por mais dificuldade que esteja, por mais dificuldade que tenha nas áreas rurais, nós conhecemos bairros aqui que tem problemas com droga, com essas coisas, mas nós ainda somos um município muito abençoado. Mas o nosso país, as nações, há povos que estão sofrendo demais. A nossa irmã que vai partir para a missão agora lá na Bahia, ela estava falando no domingo no culto sobre as dificuldades daquele povo. Eu já tive uma vez lá na Bahia, estive em Porto Seguro, estive em Trancoso, fui na aldeia indígena. Você vê como é que é ainda a dificuldade daqueles povos. Isso aqui no nosso país, fora que a gente não conhece lá para fora. Tem lugar muito pior, muito pior. Acontecem coisas que a gente nem imagina. Você não pode abrir a boca para que nós. Sim, é a perseguição, realmente tem uma perseguição que tem local que ela é mesmo aquela de matar, de prender, de deixar a pessoa não viver Jesus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então nós somos ainda um privilegiado com isso. Mas só que com isso a gente não pode fechar os olhos para o que está ao nosso redor. Às vezes eu me cobro de mim mesmo, que eu acho que às vezes a gente faz muito pouco. Sabe, às vezes eu acho que poderíamos fazer mais, poderíamos fazer mais ações sociais no nosso município mesmo. Criar grupos na nossa congregação, cada um aqui nas denominações onde congregam, para a gente fazer um levantamento nessas áreas mais carentes do nosso município. Nós levamos a palavra de Deus e também vamos ver o que nós podemos ajudar. Não é só, às vezes, ajudar com alimento, nós sabemos que temos que levar um alimento para manter a pessoa viva fisicamente. Mas nós podemos também ir a um prefeito, podemos ir a um vereador, podemos ir às secretarias que tem, secretarias que às vezes podem ajudar e às vezes não ajudam porque não é levada a situação desse povo. Então é mais uma dica, né? Isso veio agora no meu coração, no meu entendimento, que nós possamos também tentar fazer e não deixar só aqui nessa palavra nesse momento. Amém? Estou quase acabando, irmãos. O Salmo termina nos levando a confiar no nosso Deus, que nos protegerá, nos guardará de toda a maldade desse mundo lá fora, das armadilhas da sociedade, da cultura, onde somos e vivemos. Nossa confiança em Deus tem que estar acima de nossas fraquezas, de nossas fortalezas, pois às vezes nos achamos fortes e atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças e até na nossa própria fé. Às vezes pensamos que estamos tão firmados que às vezes fechamos o nosso coração com a mensagem. Às vezes isso já aconteceu muito comigo, sabe? Teve um período que eu estudava demais a palavra de Deus. O Brian está aqui, o Brian é meu filho de coração que Deus colocou na minha vida. Logo no começo da minha conversão, eu estava naquele primeiro amor, mas Deus me deu assim aquela fome de palavra, de entendimento, e eu estudava direto, lia direto. E o que acontece? Quando você conhece bastante a Bíblia, com relação a textos, a mensagem, às vezes o pastor está pegando uma palavra, você acha que não é para você. Às vezes a gente ouve muito isso de pregadores, né, do YouTube, de alguma coisa assim. Mas se você tiver com o coração aberto para aquela mensagem, que às vezes o pastor começa com uma mensagem sobre família, ou sobre problemas no casamento, às vezes a pessoa não está tudo bem comigo, mas no decorrer da palavra, Deus vai te dar alguma coisa que vai ser para você. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu já falei aqui vai ficar no coração de vocês.
pode não ficar tudo, pode ficar uma pequenina coisa, pode ficar o exemplo das irmãs com relação a uma mentira ou uma verdade, mas vai ficar alguma coisa. Então vocês guardem muito no coração de vocês. Tudo que é dito com relação à palavra de Deus tem o seu valor. E o Davi nos ensina também que podemos melhorar como cristãos, servos e filhos de Deus a cada dia. Eu gostaria agora, irmão, que você colocasse Gálatas 5 para mim, por favor. Gálatas 5. Pode colocar no começo, eu não vou ler ele todo não, mas onde... A maioria que conhece a palavra de Deus, que já estuda a palavra de Deus, já ouviu pregação sobre Gálatas 5. Mas eu quero me atentar apenas para a parte onde o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Por que isso foi colocado também no meu coração nessa mensagem? Sobre o mundo lá fora, sobre mentira e verdade, sobre caminhar com Jesus. Porque essa passagem aqui sobre os frutos do Espírito e a vontade da carne é uma das passagens mais claras onde Deus nos ensina a lutar contra as nossas vontades. Se vocês pegarem isso aqui, gente, colocar em ação na vida de vocês, tá? Vocês com certeza vão ter mais facilidade em combater o inimigo no dia a dia. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre as vontades da carne, que eu não vou ficar citando todas elas, e o fruto do Espírito, ele está nos dando uma grande ferramenta para a gente trabalhar no nosso dia a dia. A frase mais forte que ficou dessa passagem para mim é quando Paulo nos ensina: ou a gente alimenta o nosso espírito, ou a gente alimenta a nossa carne. O que a gente alimentar mais é o que vai prevalecer na nossa vida. O que a gente alimentar mais é o que a gente vai ouvir no nosso dia a dia. Ah, mas como eu vou alimentar o meu espírito? Eu não sei. Se você ainda não sabe, procura um irmão. Procura um irmão que já sabe, procura um irmão que conhece, procura um irmão que já está mais íntimo. Ou então você mesmo. Busque a palavra de Deus. Busque um louvor, busque uma mensagem, busque conhecer Jesus. Porque se você alimenta o seu espírito vai comandar a sua carne. Quando a gente vai fazer, vou falar por mim, tá, gente? Às vezes eu uso a gente, mas tem que falar eu. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu sinto que vai desagradar a Deus, o espírito me incomoda na mesma hora. Às vezes uma coisa boba, até uma coisa que às vezes eu vou falar com o irmão, sabe? Que não é algo assim demais. Mas aí o Espírito Santo, calma, cuidado com o jeito que você vai falar, cuidado com como você vai colocar, tudo tem a ver com o que sai da nossa boca. Porque às vezes uma palavra mal colocada, às vezes até você está querendo ajudar, falando alguma coisa, ou se impondo alguma coisa a uma pessoa, principalmente com relação à parte espiritual, com relação à palavra de Deus, você tem que ter muito cuidado para você falar com o irmão. Porque se eu não fosse firmado na fé, graças a Deus, e eu dou glórias ao Senhor Jesus por isso, eu também já teria me abalado muito com coisas que eu já ouvi de irmãos, com relação à congregação, com relação a pastores. Não estou falando sobre nossa congregação, nem nenhuma de vocês, tá, gente? Estou falando de mim. Sobre pregações que às vezes não está na Bíblia, às vezes não é isso que a pregação está dizendo, com relação ao livre-arbítrio. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode viver isso, você não pode viver aquilo. A palavra de Deus deixa muito claro, os ensinamentos de Jesus estão aqui, os princípios estão aqui, os mandamentos estão entranhados no nosso coração. No fundo, nós sabemos claramente o que é certo e o que é errado. Se tivermos alguma dúvida, pergunta a alguém, pergunta a papai, pergunta a mamãe. Às vezes os filhos não conseguem se chegar aos pais para determinados assuntos, eles não sabem a oportunidade que eles estão tendo de cada vez mais ser amado, de cada vez mais ganhar a confiança dos pais, de cada vez mais ser direcionado por alguém que já viveu mais do que vocês. Por mais que a situação do momento hoje em dia, dessa geração, seja diferente da minha, da nossa, de alguns aqui, a palavra de Deus ainda é a mesma. Eu ia falar isso no começo, graças a Deus, Jesus, que você não deixou de esquecer. Porque é importante demais, 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 demais. Quando eu me pego para ler a palavra de Deus, gente, nós temos que entender o quão é maravilhoso as letras, a mensagem que está aqui à nossa frente. Isso aqui não é mensagem que veio agora do Face, do YouTube, do Instagram,
não é uma palavra que inventaram, não é uma palavra que surgiu há 2, 5 anos, 10 anos, não é um modo de viver, um estilo de vida que foi criado. Eu já passei por várias fases, vou fazer 60 anos, peguei década de 70, de 80, peguei várias modas, vários momentos da vida. Não, nós temos que olhar isso aqui com honra, com respeito, porque já tem mais de 2.000 anos. O Velho Testamento tem mais de 2.400 anos que foi escrito. E já é comprovado até pelos homens, pelos cientistas, pelos historiadores, a veracidade do Velho Testamento e do Novo Testamento. Cada vez mais a credibilidade em Jesus aumentou no nosso mundo, porque tudo que ele fez, tudo que aconteceu está sendo comprovado cada vez mais, até por quem não acreditava no nosso Cristo. Então, irmãos, aproveitem a oportunidade que Deus está nos dando, não apenas hoje, não apenas aqui, nesse espaço de avivamento, de evangelismo, nesse espaço de comunhão, onde nós podemos louvar, podemos agradecer a Deus, podemos receber uma palavra, podemos ter oportunidade. Eu tenho certeza do meu coração, não estou falando da boca para fora, qualquer um de vocês poderia estar falando aqui, até sem Bíblia, até sem telefone, até sem microfone, porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês tem experiência para contar. Uns podem ter menos, outros podem ter mais, outros podem já ter vivido mais tempo, outros vivido menos tempo. Outros podem, às vezes, estar recebendo essa palavra como uma palavra que não edificou tanto, e outros podem estar, graças a Deus, recebendo com uma palavra que vai ser guardada no coração de vocês. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero pedir a Deus, ao nosso Santo Espírito, que guarde no coração de vocês o que foi edificar de vocês, de tudo que eu falei aqui. Que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais do nosso Jesus, que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais do que Deus é na nossa vida. E não esquecer, nas horas das dificuldades, das atribulações, nosso Deus é o único, suficiente, soberano, amado e verdadeiro. Obrigado, irmão Alexandre, Salvador da nossa vida. Amém? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.